Boa noite, bem-vindos ao Bronze Podcast. Este é o terceiro episódio da nossa série de podcasts e sou eu, Diogo. E eu, Sara. E hoje o tema que vos trazemos, não somos os maiores peritos, aliás não somos os maiores peritos em nenhum tema dos que vos vamos trazer. Sim. No Mas entanto... este é especial porque só estamos casados já há quase 3 anos, não é? Exato. Então vamos fazer uma exposição também um pouco doutrinal sobre o que é o matrimónio, porque é que é um sacramento, porque é que é importante para os católicos como sacramento e pronto. E acho que o resto depois podem também beneficiar da nossa experiência. Nós vamos Já dar temos aqui pano para mangas, matrimónio. Então, para começar, queria indicar-vos que o matrimónio, sem dúvida, é um sacramento único que Nosso Senhor tornou uma realidade, aliás, tomou de uma realidade pré-existente. Isto porque o matrimónio era uma realidade natural já. E portanto, o Nosso Senhor transformou num sinal visível da graça. Pelo simples facto de os cônjuges serem batizados, a instituição primitiva de Deus na criação, e portanto de direito natural, isto é o casamento, torna-se um sacramento. Ou seja, então, antes de Nosso Senhor ter vindo à Terra, não é? Certo? Já existia o casamento. Sim, o casamento é ordem natural. Isso era uma observação que eu queria deixar logo ao início. Ainda no Antigo Testamento se falava, não? Mesmo antes, o casamento, mesmo entre pessoas que não sejam de tradição judaico-cristã, o casamento é uma realidade natural. Okay. E, portanto, o casamento dos não batizados é um verdadeiro casamento, mesmo que não seja um sacramento, que é a grande diferença. Agora, não pode ser um concubinato. Isso é o diferente de um casamento. Portanto, não há dois casamentos, o casamento católico e o casamento pagão. Uhum. O que há é o mesmo casamento que se torna sacramento para os católicos. Devemos, então, para ter uma noção clara do que estamos a falar, eu ia começar por ler as bodas de Caná, que é o episódio onde conseguimos perceber que Jesus Cristo, explicitamente, é dos poucos sacramentos ao qual nós conseguimos perceber que Jesus Cristo participa. E Jesus Cristo, numa festa, abençoa com um milagre. É, aliás, uma das primeiras manifestações do seu poder divino. E, portanto, as bodas de Caná passa a citar João 2. 3 dias depois, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. E Jesus disse-lhe: mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 ou 3 metrefas. Disse-lhes Jesus: enchei as talhas de água. E encheram-nas até cima. Então disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao arquitriclino. E eles levaram. E o arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde lhe viera este vinho, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, o arquitriclino chamou o esposo e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Por este modo, deu Jesus princípio aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Portanto, é um episódio bem interessante, onde Jesus atua por pedido da mãe. Sim. É um episódio em que eu penso que não seria, se a história de Jesus fosse pouco verosímil, eu acho que ninguém começaria por contar: está aqui o nosso profeta, o primeiro milagre é num casamento. Quer dizer, uma coisa tão simples, tão banal. Mas este foi o primeiro milagre de Jesus. Sim, que aparentemente parece que estamos num relato quase jornalístico. Olha, aconteceu isto. Sim. O que se nota que, de facto, os apóstolos, quando escreveram os evangelhos, sabiam o que estavam a falar, que não são expressões, nem são contos. Então, mas a definição do matrimónio também tem que ser um pouco mais explorada. E eu começaria aqui por umas quantas observações que podemos tirar da Casti Connubii, e essas observações são do ponto 6, e começa assim:
Mas embora o matrimónio, por sua própria natureza, seja de instituição divina, também a vontade humana tem nele a sua parte, e parte notabilíssima, pois que enquanto é a união conjugal de determinado homem e determinada mulher, não nasce senão do livre consentimento de cada um dos esposos. Este ato livre da vontade, porque cada uma das partes entrega e recebe o direito próprio do matrimónio, é tão necessário para constituir um verdadeiro matrimónio que nenhum poder humano o pode suprimir. Esta liberdade, todavia, diz respeito a um ponto somente, que é o de saber se os contraentes efetivamente querem ou não contrair matrimónio e se o querem com tal pessoa. Mas a natureza do matrimónio está absolutamente subtraída à liberdade do homem, de modo que desde que alguém o tenha contraído, se encontre sujeito às suas leis divinas e às suas propriedades essenciais. Portanto, esta é a definição que nos dá a Casti Connubii do sacramento do matrimónio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, ia só perguntar, a Casti Connubii foi escrita quando? Quando é que foi lançada neste caso? Casti Connubii, vou ter que ver o ficheiro, dá-me só um bocadinho que eu procuro já. Penso que é 1830. Deixa-me só confirmar. 1800 e qualquer coisa. Só Sim. para nos situarmos, porque depois, entretanto, está mais tempo. Sim, mais para a frente vamos ver como agora tudo. falar. Sim. Isto é para situar mais ou menos a ponto que vamos fazer. Casti Connubii é de 31 de dezembro de 1930. E foi escrita. Okay. Sim, foi escrita pelo Papa Pio XI. Os pios geralmente são papas fortes. E sei que nós queríamos um filho pio. Exatamente. Estavas aí a falar num filho pio. Pode ser o próximo. Portanto, o que esta parte da encíclica quer dizer é que, de facto, um homem não é proprietário do seu corpo, porque o seu corpo é parte do sujeito e não pode ser um objeto. Portanto, o direito de propriedade implica dois elementos: o objeto sujeito e o corpo e a alma são apenas um único e mesmo ser. São Paulo não fala sobre esse tipo de propriedade. Por outro lado, o homem tem o direito de usar o seu corpo. Quem diz usar, diz moralmente em relação à ordem do fim. No entanto, o direito do uso do corpo em relação à procriação é sempre imoral quando realizado sozinho, falta ao fim. Um homem pode, portanto, conceder esse direito ao seu cônjuge e isto é o contrato de casamento. Portanto, isto foi uma talhada aqui um pouco metida assim, vincada de forma abrupta, porque queria salientar isto, queria salientar que quando estamos a analisar o sacramento do matrimónio, estamos a perceber que estamos a falar de um sacramento que, na perspectiva católica, nós fomos criados por Deus e a tudo a Ele diz respeito. Portanto, toda a justiça divina, todos os nossos comportamentos são orientados para cumprir um único fim, que é louvar a Deus. Sim. E amá-lo acima de todas as coisas. Sempre que nos estamos ao fim e ao cabo, a afastar desse fim, seja pelo uso indevido do corpo, que é o que estava aqui a dizer, Sim. Estamos a entrar em pecado mortal. Que há muito essa tentação no matrimónio, não é? Sim, no matrimónio, eu acho que há em qualquer lado, e por acaso acho que o matrimónio até acho como um remédio para a concupiscência. É depois mais tarde vamos ver podemos dizer, das propriedades do matrimónio, que é precisamente ser um remédio para a concupiscência. Da carne, não é? Sim. Exatamente. Portanto, este contrato do casamento obriga a injustiça gravemente, por conseguinte, e distingue-se da simples promessa pela qual se compromete para si mesmo. Portanto, casar, seja um casamento, mas especialmente um casamento católico, sacramental, não é apenas uma promessa contratual. Estamos aqui a falar de um contrato de justiça divina. Sem termo. Sem termo. Sem termo, ou seja, indissolúvel. Não há hipótese de o apagar. É que a morte dispara, não é? Certo. O que se pode fazer, e há quem também já houve problemas com isso, hoje em dia está muito na moda, foi a partir dos anos 60, também começaram a liberalizar um pouco os trâmites para a nulidade do casamento. A nulidade. Que devia ser uma coisa raríssima, não é? Sim, era raríssima. Se formos ver as estatísticas, estávamos a falar nos anos 50 de meia dúzia por ano, e hoje em dia é quase como um divórcio católico. Não é assim tão grave como o divórcio, claro, mas para lá caminha. Portanto, este é um contrato único. Deus é quem fixou as cláusulas, e Deus fundou apenas 3 sociedades, portanto a Igreja, a sociedade civil e a família, e não se entra nos 2 primeiros por um contrato. Ou seja,
não se entra na igreja nem na sociedade civil ou seja, o casamento acaba por ser uma porta de entrada para a prole, acaba de ser uma porta de entrada para a família, e tudo isto traz uma responsabilidade que também tem que ser considerada quando se pensa em casar. Então, as pessoas não vão... Quais é que são os grandes fins do casamento que vamos falar? O primeiro é a procriação. Sim, já dá aqui uma parte de entrada para o fim do casamento, não é? Quais é que são os fins então do casamento? Sim, eu queria falar sobre os fins do casamento e vou começar por um então, que é a procriação dos filhos. O primeiro de todos. O primeiro na Igreja Católica até ao século XX. Portanto, da procriação e educação dos filhos, não é? Certo, é a mesma coisa. Bom, eu vou enumerá-los então. O primeiro é a procriação dos filhos, o segundo, é sempre complicado. Sim, a fidelidade dos esposos, e o terceiro, o sacramento em si mesmo. Aqui na fidelidade dos esposos temos também a ajuda mútua. Há depois diversas nuances ou propriedades que eu vou salientar a seguir, mas para já queria falar sobre o primeiro ponto, que é a procriação dos filhos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa agora. Não, acrescento no fim. Está bem. Então, a procriação dos filhos, a Casti Connubii diz-nos o seguinte, e eu vou lendo da Casti Connubii porque eu considero que não há mais nenhum documento em condições que tenha saído ou sido escrito por um Papa ou por um teólogo que nos possa dar luz sobre o que é o sacramento do matrimónio. Este é... É sério. É fiel. É fiel. É aquele que se pode ler e replicar. Mais para a frente há mais 2 documentos, os 2 são maus, no meu entender. Um deles parece bom, mas se começarmos a escavar, notamos que é o princípio do mal, que é o Humanae Vitae, e o último, que é a Amoris Laetitia, é um escândalo de alto a baixo, porque não é católico, sim. Também, sim. Então, primeiro, procriação dos filhos. A Casti Connubii, ponto 12, começa assim. Entre os benefícios do matrimónio ocupa, portanto, o primeiro lugar a prole. Em verdade, o próprio Criador do género humano, o qual em sua bondade quis servir-se do ministério dos homens para a propagação da vida, nos deu este ensinamento quando no paraíso terrestre, instituindo o matrimónio, disse aos nossos primeiros pais, e neles a todos os futuros esposos, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Esta mesma verdade a deduz brilhantemente Santo Agostinho das palavras do apóstolo São Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 5:14, dizendo que a procriação dos filhos seja a razão do matrimónio. O apóstolo o testemunha nestes termos: eu quero que as jovens se casem. Passo a citar: eu quero que as jovens se casem. E como se lhe dissessem, mas porquê? Logo acrescenta: para procriarem filhos, para serem mães de família. Santo Agostinho, na obra De Bono. Portanto, acabámos aqui de falar de uma razão bem simples e de um fim único do casamento, ou do primeiro fim do casamento. A procriação e a educação das crianças é, sem dúvida, a principal na intenção do Criador, o que não significa que o segundo seja opcional ou que possa ser negligenciado. Claro que não. A fidelidade dos esposos e o sacramento são 2 bens importantes, mas acabam por ser sistemático. E expõe-se aquela questão daqueles casais que já ouvimos falar, casam e depois fazem um voto de castidade. Não, por acaso nunca ouvi falar disso. Pronto, já há um... Agora apanhaste-me de surpresa, não sabia. Então há certos casais, muito devotos, que casam e depois fazem um voto de castidade. Muito bem, estão a perverter o primeiro fim do matrimónio. Eu não sabia. Eu já pensei sobre isso, já estive a pesquisar se seria uma coisa lícita, no sentido em que Nosso Senhor é fruto de uma união, não é fruto de uma união, mas São José e Nossa Senhora eram castos, viviam em casa, na mesma casa, e eram completamente castos. Nossa Senhora, então, completamente imaculada, nem passava pela cabeça qualquer tipo de pensamento impuro. E aquilo que eu vejo é que isso, não nos estamos a pôr no nível de Nossa Senhora. As pessoas que fazem isto têm que perceber que o casamento de Nossa Senhora com São José é um caso único, e Nossa Senhora é um caso único na história da humanidade. Portanto, temos Eva que cai, e temos Nossa Senhora no fim da história que leva à condição de Eva e a cumpre na plenitude, com perfeição. Certo, então as pessoas que casam e querem fazer votos de castidade, se calhar estão a tentar fazer como Nossa Senhora e São José, é isso? Bom, eu acho que é
sem dúvida pode haver uma boa intenção por trás, Sim, que é sim. uma intenção de viver a castidade no matrimónio que é necessária Certo. e é essencial, como nós sabemos. É uma coisa que também se aprende no casamento. Sim, sim. E até porque, como vamos falar mais tarde, a questão dos filhos, a questão dos métodos naturais, a contracepção, sem castidade não há forma de viver em estado de graça. A questão Do casamento. do não é? casamento, exatamente, ponto final. O homem e a mulher, né? Que é uma naturalidade. Exatamente. Bom. Pronto, vamos então para o segundo ponto. O segundo ponto é a fidelidade dos esposos. Espera, antes Sim. de avançar para o segundo ponto. Então, esta parte de viver em castidade no casamento, tudo certo, ok, mas fazer voto de casto não é lícito, é isso. Eu não penso que seja. Há quem defenda isso. Procriação. Certo, porque é o primeiro fim do casamento. Eu compreendo, por exemplo, casais que não conseguem Não, isso é outro ter assunto. filhos, não é? Aí não são eles a querer não ter, acontece. Mas aí muitas nem vezes. estão inibidos, aí podem usar das suas faculdades naturais para terem os atos próprios dentro do casamento entre marido e mulher. Portanto, não há uma inibição que eles Mas tenham de ter. com a castidade na mesma, não? Não, castidade tem que existir em qualquer católico. Exatamente. Mas é aí que nós temos que, portanto, tem que haver assim um equilíbrio, né? Nós temos que ser castos no casamento, mas não ter um voto de castidade, é isso? Sim, totalmente. Que são coisas diferentes, portanto. Certo, exatamente. A fidelidade dos esposos. Diz-nos a Cassi Conubi no ponto 19 que o segundo bem do matrimónio mencionado por Santo Agostinho, como dissemos, é o bem da fé, que é a mútua fidelidade dos cônjuges no cumprimento do contrato matrimonial. De sorte que tudo o que compete por este contrato, sancionado pela lei divina, só ao cônjuge não lhe seja negado nem permitido a terceira pessoa, e que nem ao próprio cônjuge seja concedido aquilo que não se pode conceder por contrário às leis e direitos divinos e inconciliável com a fidelidade conjugal. Portanto, aqui estamos a falar de um tipo também de utilização porque quando se celebra um contrato, o homem fica com a posse do corpo da esposa e a esposa fica com a posse do corpo do homem. Assim, Acabam por ser um só, não é? sim, são uma só carne, certo? Mas há mesmo o direito de utilização. É uma coisa estranha, mas é mesmo assim. Por isso é que quando se faz um exame de consciência, um dos pontos que se pode pensar sobre isso é se eu... O abuso, não é? O abuso dos O direitos abuso, matrimoniais. e não só isso, será se a pessoa concedeu o seu corpo ao o outro. abuso nos dois sentidos. É Nos dois sentidos. Sim. abusar Certo. de querer demais ou de não, de facto. Pela natureza humana, por norma, o homem quer mais, a mulher menos, ou não. Isto, cada caso é um caso, mas na grande generalidade dos casos, Os homens estão sempre férteis. sempre não é? férteis. Normal. Portanto, isto é uma grande coisa no casamento, é a fertilidade. Sim, está tudo ligado. Não é? Portanto, ponto 23. Esta fidelidade da castidade, como lhe chama admiravelmente Santo Agostinho, resultará mais fácil e até muito mais agradável e nobre por outra consideração importantíssima. A do amor conjugal, que penetra todos os deveres da vida familiar e que tem no matrimónio cristão como que o primado da nobreza. Diz ainda São Gregório Magno, requer além disso a fidelidade do matrimónio, que marido e mulher estejam entre si unidos por um amor especial, santo e puro, e que não se amem um ao outro como os adúlteros, mas do mesmo modo que Cristo amou a Igreja, porque o apóstolo prescreveu esta regra quando disse: homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja. Em Efésios 5:25 foi a leitura do nosso matrimónio, do Evangelho, da Epístola. Certamente ele a amou com aquela sua caridade infinita, não por vantagem própria, mas propondo-se unicamente à utilidade da esposa. Foi tu que escolheste a passagem, não foi? Não, hoje em dia já não há cá disso. Hoje em dia, não. Quando nós casamos no rito antigo, é aquela missa que acabou o ponto final. E esta foi a passagem. Mas nós estamos por habituados a acaso, isso. ou não? Nós tivemos uma série de casamentos onde as pessoas fazem o Por isso é que seu eu remix. perguntei. Eu sei. Sim. Mas esta passagem foi por acaso? Ou é mesmo assim nos casamentos? Não, é mesmo assim nos casamentos. Ok, Sim. pois faz sentido. Não é hipótese. Sim. Okay. Portanto, falamos hoje de um amor, voltando a citar São Gregório Magno, falamos hoje, pois, de um amor fundado já não somente na inclinação dos sentidos, que em breve se desvanece, nem também somente nas palavras afetuosas, mas no íntimo afeto da alma, manifestado ainda exteriormente porque o amor se prova com obras. Portanto,
É isto. Isto é um bom resumo. Onde é que eu li? Provavelmente aqui. Alguma citação que tu fizeste. Em que devemos olhar para o esposo ou para a esposa, ou aproximar-nos do esposo e da esposa, como se estivéssemos a aproximar do Santíssimo Sacramento. Certo. E que vendo assim nesta perspectiva que as coisas são diferentes. Nós já não estamos a olhar para o nosso esposo ou para... Sim. No nosso caso, não estamos a olhar para o esposo só como se fosse, sei lá, um objeto ou um direito nosso de um contrato a sem termo, não é? Sim. Bom, eu penso que não estamos a falar de coisas do mesmo nível. O Santíssimo Sacramento está no nível... Claro. Sim. Sim. Agora, a reverência... Mas como Cristo amou a igreja, claro. Não está... O trono que a mulher tem em casa é o trono que Nossa Senhora tem no céu. Pois é isso. E quando nos aproximamos, o marido se aproxima da mulher, tem que ter consciência disto. Portanto, o grande problema de hoje em dia, pelo feminismo e outras ideologias, socialismo, que desconstruíram a família e rebentaram totalmente com a ordem natural das coisas, é que tiraram a mulher desse trono. Porque disseram, e com direito para quem quer fazer isso, muito bem, ninguém os obriga a fazer nada, que a mulher pode escolher não estar nesse trono. Não tenho dúvida nenhuma que a mulher tem toda a liberdade para escolher o que quiser, e tem, mas acho que é ridículo tirar-se de um trono para voltar a estar no mundo. Mas porque a visão não é a mesma do trono, não é a mesma. As mulheres que nos veem, nós mulheres donas de casa, com filhos e querer ser mães e donas do lar, nós estamos a ver isto como um benefício, um trono, e as feministas ou as mulheres de hoje em dia se calhar não estão a ver nessa perspectiva, não veem como um trono, mas sim estão a ser, sei lá, postas de lado, ou estão a fazer o trabalho delas quase por obrigação, porque o marido pede ou porque o marido manda, muitas vezes. Foi uma inversão da ordem. Essa ideia que foi colocada nas mulheres, não é? É engraçado que a Casta Economy, nós não vamos ler aqui, mas há toda uma parte onde o Papa Pio XI fala precisamente sobre isso, sobre as ideologias que invertem a ordem natural do lar. Vamos também falar de hierarquia do lar, mas penso que o problema de hoje em relação às mulheres é que preferem estar no trono da empresa do que no trono do lar. E o trono da empresa é uma coisa bem volátil, não é? Preferem servir a terceiros do que à própria família, não é? Certo. E depois somos chamadas mas cuidado, as oprimidas, não é? Porque fazem isso por formatação, por muita... Sim, é isso. Não é uma coisa... Portanto, cá essa ideia que as mulheres estão em casa, que são donas de casa, que decidem, não é? E ser mais que são as oprimidas pelos maridos, e quando, na verdade, é assim, pelo menos eu estou tudo menos oprimida. Sim. E assim, espero que sim. Não que nós não tenhamos às vezes os nossos desaguisados. Mas diz-me lá um casamento que não tenha. Certo. Nós não sabemos a vida das pessoas em casa, mas todos os casais que eu ouço dizem sempre isto. Portanto, podemos mencionar aqui também, nesta questão da fidelidade dos esposos, a ajuda mútua. É tudo o que o homem e a mulher trazem para a convivência. Não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma ajuda semelhante a ele. Portanto, uma vida num lar católico é uma vida de um casal casado e com filhos. É uma vida que é muito genesíaca, remete muito à vida a primária de Adão e Eva, que é uma vida onde as pessoas estão a construir um fim, onde muito daquilo que poderia ser um comportamento o mais próximo possível aos nossos pais está a ser replicado com todos os defeitos do nosso pecado original, claro. Daí que seja preciso ter muita calma e muita paciência. Tinha a virtude da paciência, é muito necessária. Então, também acho, como estávamos a falar, como um remédio para a concupiscência, o matrimónio. O uso do matrimónio torna-se legítimo e bom em si, por causa dos dois primeiros propósitos, o de origem, que permite acalmar a concupiscência, como já falámos, que é um carácter desordenado das paixões. E apesar deste fim não ser bom em si, é como um medicamento excelente quando uma pessoa está doente. E estamos todos doentes, nesse sentido. Portanto, a virtude, não diria virtude, mas o remédio para a concupiscência, que é a possibilidade dos esposos poderem gerar a sua prole, acaba também por ser um remédio. Exatamente como o próprio nome indica. Sim.
Portanto, a moralidade do casamento, isto é que não se pode esquecer, não podemos esquecer, depende sempre da ordem dos fins. Invertê-los, como fazem as pessoas hoje em dia, inclusive alguns documentos da igreja, é a ruína. Porquê? Porque se invertemos a ordem, vamos imaginar, eu faço um Lego, tenho a base para montar no capítulo 1, capítulo 2, tenho outra coisa para fazer. Se eu mudo essa ordem, eu não vou montar um Lego em condições. Sim, se calhar em vez de sair um barco, sai... Eu não duvido que seja capaz de o montar. Mas se eu seguir a ordem, ele vai ficar mais sólido e vai ficar não vai cair. Tal e qual. O terceiro fim do matrimónio é o sacramento, e no ponto 31 da Cassi Connubi podemos ler: entretanto, o conjunto de tantos benefícios completa-se e coroa-se por este bem do matrimónio cristão, a que chamamos, com a palavra de Santo Agostinho, sacramento, o qual significa a indissolubilidade do vínculo e também a elevação e consagração que Jesus Cristo fez do contrato como sinal eficaz da graça. Vou confidenciar um segredo. Eu não sei como é que as pessoas que não são casadas conseguem estar casadas. Completamente. Porque era para comentar isso há pouco que acabou por passar. Sim, como é que será, de facto, não tendo aquela perspectiva de fazer tudo por amor a Cristo, não é? Como é que as pessoas conseguem estar casadas? O que é que as motiva? Não, eu acho que o que as motiva é o que elas sentem, não é? O amor, gostam uma da outra. Sim, mas o amor, se calhar, inicial é a tal paixão. Uhum. O amor não se manifesta só por paixão. Pois não sei. Amor e paixão é diferente, não é? As pessoas muitas vezes casam-se apaixonadas, que é o normal. Sim, mas o casamento é mais do que isso. É como já falámos, já existia naturalmente e existia sobre diversas condições, sem nunca mudar estes fins. A verdade é que também haviam contratos sociais, que as pessoas casavam por conveniência económica, por outros. Pois, sim, acredito, por sim. conveniência também nacional. E pronto, e é isso. O que é que eu queria falar agora? Eu queria falar sobre o erro da Humanae Vitae nesta questão dos fins. Antes de avançar, tinha só aqui uma dúvida. Então, entre as pessoas que são casadas pelo civil e as pessoas que são casadas pela Igreja Católica, qual é a diferença concreta? O sacramento. Pronto, ok. E o que é que as pessoas sem sacramento não beneficiam? Da graça. Ok. Atenção, porque se a pessoa for batizada, isto é um ponto interessante, porque se a pessoa for batizada, ou se os dois, ou um deles, mas pronto, um deles é mais raro, mas se forem os dois batizados e os dois casarem civilmente, estão em pecado mortal. Ok, então, por exemplo, os meus pais são batizados e estão casados civilmente, mas não pela igreja. Certo. Eles estão casados. Eles estão casados sem o sacramento, o que significa que é uma situação irregular. Pronto. E se eles agora quisessem, por exemplo, casar pela igreja, convertendo-se à fé, claro. Eles tinham de casar pela igreja. Ok. Outra coisa... E se fosse com outra pessoa? Não, o casamento está feito. É isso. Então, por exemplo, meus pais são batizados. Sim. Divorciavam-se agora pelo civil, porque eles só são casados pelo civil. Não podiam casar pela igreja? Bom, há aqui pormenores que eu agora aqui não tenho, não sei responder, mas eu sei que o grande problema é quando as pessoas já são batizadas. Okay. Se fosse, era mais simples quando a pessoa... Sim, eu agora por acaso não consigo responder no detalhe, porque há várias exceções de que é que pode direito acontecer. Canónico. Certo, que eu não tenho aqui agora, nem preparei, não quero também, como fica gravado, não quero estar a dizer uma coisa que não é verdade. Sei que se as pessoas não fossem batizadas, era mais fácil, porque bastava que se batizassem, se fossem batizadas, e o casamento teria o seu vínculo sacramental, automaticamente. Okay. Já se forem batizadas, desculpa, e que pedissem o casamento, teriam de se confessar, teriam de ser casados. Tinham que se converter. Sim, mas depois há aqueles casos que há um que não é batizado, pois isso é uma questão que eu teria de olhar para o direito canónico. Ou seja, antes de casarem, pensem muito bem o que é que estão a fazer. Não, acho que isso, em tudo na vida, a pessoa tem que pensar muito bem o que é que está a fazer, especialmente num sacramento. Num sacramento, sim. O que eu não compreendo, e isto é uma coisa que eu falo muitas vezes com os meus amigos, é pessoas que não ligam para a vida na fé e chega à altura do casamento, querem todos ir casar à igreja. E o mais incrível é que os sacerdotes e as pessoas que tratam desses processos
aceitam, fazem má cara, lá percebem que aquelas pessoas não estão nascidas para o sacramento e vão deixar as pessoas casar, muitas vezes em estado de pecado mortal, porque nem se confessam, ou já vivem em união de facto. Pois, eu acho que falámos assim de uma forma muito leve isso no último podcast. Sim. Chegámos a comentar alguma coisa porque as pessoas não tinham formação, é isso. Não estão bem informadas, certo, não têm mas qualquer as formação. pessoas que pedem não têm informação, eu acredito, porque o mundo está paganizado e Portugal é um país paganizado. Que os sacerdotes aceitem este tipo de pedidos, Sim, é grave, eu não compreendo. Sim, Porque um sacerdote tem o dever de bloquear um sacramento que sabe que vai ser mau para a alma das pessoas. E vai ser válido. pelo menos naquele instante. Sim. Está a ser, não é? E em princípio vai ser Pode válido. ser ao contrário, pode ser as pessoas estarem naquela altura de facto confiantes, estão confessadas e frequentam os sacramentos, e pode acontecer ao contrário, as pessoas podem descambar a meio do casamento. Certo. Mas o sacerdote aí fez o seu papel. Exatamente. Aí é bem pior para um dos cônjuges que fica sempre o que é que aconteceu. São situações delicadas e há todo um procedimento de caso haja uma separação. Por acaso podíamos ter aqui o processo. Eu por acaso não trouxe nada de direito canónico sobre esses temas mais detalhados. Sim. Mas a verdade é que isso é complexo, especialmente para as pessoas que são abandonadas. Sim, tem muito o que impacto, é que se faz? não é? Sim. Hoje em dia a solução que fizeram é completamente tola. É aquela solução da consciência. Foram abandonados pelo marido, eu não tenho culpa, juntam-se com outra pessoa qualquer, estão num estado de pecado mortal, fazem um discernimento, podem comungar. Isto é errado. Isto é um processo que nunca aconteceu na igreja. Casados, não é? Isto nunca aconteceu na igreja católica e está a acontecer agora. É uma cruz. É uma cruz, é a condenação de inúmeras almas. Os sacerdotes que acompanham e que prestam este serviço não estão a prestar serviço nenhum, estão a condenar almas, e eles estão a condenar a alma deles próprios. E depois eu gosto da leviandade com que todos eles falam sobre isto. Dizem que já acontecia, dizem que já era assim. Meus caros, se já era assim, vocês não tinham nada a ver com isso. A partir do momento em que acompanham casais e lhes dizem para comungar em situação de estado de pecado grave, Mas vão dizer que sim, não é a questão. o pecado é vosso também. Isto é uma situação má demais, mas não é isso que vamos falar aqui dos divorciados recasados. Um dia Sim. convidamos alguém para falar disso a sério, porque eu não sou a pessoa mais entendida como Nem disse. temos a informação concreta. Sim. Não tenho aqui os casos todos detalhados. Vamos mais focar-nos aqui no matrimónio. Então, o Humanae Vitae tem um erro de Paulo VI que é a inversão da ordem do matrimónio. Eu queria ler aqui na página 21 e pedi a vossa paciência só para eu encontrar aqui a página correta. Tens um marcador de livro? Tem aqui, não, está aqui, tranquilo. Então, diz o Papa Paulo VI que na encíclica Humanae Vitae que há dois aspectos da vida conjugal. E passo a citar o ponto 12. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Portanto, ele aqui está a falar do ato conjugal, não é do matrimónio como um todo. No entanto, o ato conjugal, isto é a relação entre marido e mulher, ele altera a ordem dos fins. Ele coloca um significado unitivo primeiro e um significado procriador a seguir. Portanto, já estamos aqui a falar de um problema. Ele fez exatamente a inversão dos fins do matrimónio no ato, pior ainda, no ato conjugal. Ou seja, eu já estou a ter uma relação sexual com a minha esposa, não para procriar, mas com um sentido unitivo. Uau! Ele continua dizendo que o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro. Ele gostava muito deste tipo de linguagem e continua dizendo que, em verdade, justamente se faz notar que um ato conjugal imposto ao próprio cônjuge, sem consideração pelas suas condições e pelos seus desejos legítimos, não é um verdadeiro ato de amor. Portanto, isto parece quase uma lição já de psicologia. São fábulas, não é? São fábulas. E queria saltar aqui para outra parte, porque salientei a parte da inversão da ordem do matrimónio, porque a seguir ele fala das vias ilícitas para a regulação dos nascimentos. E isto é uma coisa que eu queria salientar, que não foi mau Paulo VI mencionar isto nesta encíclica. Porquê? Porque é uma encíclica escrita em 1964, se não estou em erro, e a pílula tinha acabado de sair há 4 anos. Portanto, a Casti Connubii, escrita em 1930,
não tinha ainda, não existia a tecnologia da contracepção química, existiam outros tipos de contracepção. Paulo VI o que faz é lançar uma encíclica onde na altura e hoje, ainda hoje falo com muitas pessoas que dizem que foi uma encíclica muito boa, não foi a encíclica, maioritariamente é má, no entanto tem a parte boa, que não poderia deixar de ser, como é, que é Paulo VI bloqueia claramente a utilização dos métodos contraceptivos. Sim. Ele diz basicamente maus, não é? Exatamente. Ele diz que a interrupção direta do processo degenerativo já iniciado e sobretudo o aborto, que é um fim mau em si mesmo, claro. A esterilização direta, tanto perpétua como temporária, tanto do homem como da mulher, também é um fim grave. E basicamente ele nesta parte não falha, não há aqui nada que seja, até porque acho que não poderia haver catolicamente. Ele acaba por dizer: nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. E é engraçado que ele diga isto: nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. E agora passamos àquela parte em que tal e qual vais ler sobre os motivos graves, não é? Agora vamos para a parte para o espaçamento da prole. Da prole, exatamente. Das gravidezes, a prole. Então o que é que acontece? Paulo VI a seguir diz que há uma licitude de recurso aos períodos infecundos. Isto nunca houve na história da Igreja. Eu vou ler primeiro o que Paulo VI diz e vou ler depois o que diz Pio XI na encíclica Casti Connubii. Licitude aos períodos infecundos. A esta questão é possível responder com clareza. A Igreja, ponto 16, já agora desculpem, caso queiram procurar. A Igreja é a primeira a elogiar e recomendar a intervenção da inteligência numa obra que tão de perto associa a criatura racional com o seu Criador. Mas afirma também que isso deve fazer respeitando sempre a ordem estabelecida por Deus. Ou seja, é o típico diálogo de um modernista. A ordem estabelecida, vamos utilizar a inteligência, e depois diz que vamos respeitar a ordem estabelecida por Deus, que ele próprio inverteu no 2 parágrafos anteriores. Mas pronto, continuando. Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, e com isto eu pergunto, o que é isto? O que é que são condições físicas ou psicológicas? Ele não menciona. Não. Quem é que determina? Ninguém sabe. É a consciência de cada um. Já está aqui presente completamente. Faz-me lembrar, desculpa, faz-me lembrar as conversas que eu tinha na faculdade com uma colega que se dizia católica e dizia, eu perguntava: tu confessas-te, vais à confissão ao menos, porque ela não ia à missa, portanto. E ela disse: não, eu confesso-me diretamente a Deus. Claro, é exatamente. A consciência dela fica livre assim, pronto. Faz remote. Exato. Está a trabalhar remote. E já está, ok. Volta a iniciar. Quer dizer, não somos nós que decidimos, não é? Isso é grave, infelizmente. É não uma situação que nós ouvimos. Está escrito, não é? Não há nada a fazer, quer dizer, para que é que as pessoas lutam contra isso? As pessoas têm que se confessar, ponto. Quer dizer, não é as pessoas, é os católicos. Sim, mas quer dizer, então, pronto, então não é. E claro. Um católico que de facto quer inverter, ou que pelo menos aceita essa linguagem de inversão do fim do matrimónio, não quer dizer que esteja mal intencionado, mas devia pelo menos repensar se faz algum sentido estes anos todos a Igreja dita uma coisa e agora de repente estar a dizer outra. Mas atenção que as pessoas já foram formadas nesta mentalidade. A maior parte dos catequistas que há em Portugal já não estão a ensinar catolicismo. Tu vês isso quando entras aqui na igreja, na nossa terra, que as pessoas entram e ninguém ajoelha ao Santíssimo. As pessoas entram, falam na igreja como se estivessem no mercado. Portanto, e isto são os catequistas, são todas as pessoas. As pessoas já não sabem onde é que estão. Estamos a falar de uma desconstrução que foi planeada, programada. Certo, tem vindo a decair, não é? Ele continua então a dizer que se existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem das condições físicas ou psicológicas, mais ainda, ou seja, já falou do físico, do psicológico e ainda de circunstâncias exteriores. O que é que isso quer dizer? Ou seja, perdi o emprego? Ou está a chover? O que é uma circunstância exterior? A Igreja ensina então que é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às fecundações geradoras. Uau! É basicamente utilizar o ciclo menstrual da mulher para quando a mulher está infértil, o homem utilizar a mulher e a mulher utilizar o homem nesses ciclos.
Qual é o problema disto? O problema disto não é que as pessoas tenham relações sexuais nesses momentos que isso acontece. É da vida das pessoas. O problema é que ele está a colocar em cima da mesa uma noção de espaçamento da prole, porque já inverteu os fins do matrimónio na relação sexual, primeiro que é o fim unitivo, Sim. que depende da pessoa, depende do caso, depende de cada caso em si. Então, se tu, vamos imaginar, tens um certo nível de vida e se tu achas que há uma condição grave, física ou psicológica, que te impede de ter filhos já, tu então passas a usar os ciclos da mulher e a mulher passa a usar os seus ciclos para utilizar o homem. E o que é que isto faz? Isto faz com que os ciclos naturais sejam respeitados, claro, obviamente, não é? Ninguém está a drogar a mulher, nem o homem, mas estão a utilizar o corpo um do outro com uma mentalidade contraceptiva. Certo. Ou seja, Faz sentido. não é um contraceptivo químico, mas é uma mentalidade contraceptiva. E é engraçado, porque eu cresci na fé, quando fui batizado, eu estudei teologia e eu pensava que sabia muito e que lia muito durante o curso, e depois percebi, quando acabei o curso, que não sabia nada. Mas durante as minhas aulas de moral, o professor de moral, que era uma pessoa quem eu respeito enquanto pessoa bastante, e ele dizia-me imensas vezes, a mim e à turma inteira, porque nós, alunos, dizíamos, mas não pode ser, as pessoas não podem utilizar os métodos contraceptivos. E ele, um sacerdote liberal à frente dos anos 60, claro, Sim. completamente liberal nestes assuntos, mas se houver um motivo grave, porque não, porque é a mesma coisa com os métodos naturais. A mentalidade é a mesma. E nós, alunos, dizíamos, não é nada, as pessoas estão a respeitar o ciclo natural. Vocês discutiam isso todos. com o professor. Engraçado. Sim, claro, as aulas de teologia é só isto. Filósofos, a ideia que nós temos é que são menos. filósofos. Filósofo, mais conversa de Cristina do programa da tarde sobre temas controversos. E então, o que é que acontece? O professor dizia isto e não é nada, ele está enganado. E hoje eu dou-lhe razão. Hoje, depois de olhar para a forma como isto está escrito, ele tem razão. O recurso aos períodos infecundos da mulher para ter relações sexuais no casamento é uma mentalidade contraceptiva. Por isso é que temos casais que se dizem católicos com 3, 4 filhos ao fim de vida. Ora, ou há um motivo grave de saúde, ou então as pessoas casaram-se aos 35 anos. Que pode acontecer. Certo. Mas de resto não estou a ver uma mulher como tu que casa aos 21. Mas o que é que tem a minha casar aos 35 anos? Ora bem, se tiver 4 filhos, teve um filho quase por ano. Teve 2 até aos 40 e tais, não pode ter muito mais do que 4. Vamos imaginar. Mas eu conheço casos, pelo menos as pessoas estão a confidenciar, que naturalmente o corpo acaba por sentir, não é? Que a mulher não está preparada para ter mais filhos. Sim, mas o que eu estou a dizer é que se tu casares mais tarde... espaçamentos naturais. Sim. Claro, com castidade, como é óbvio. E aqui há uma diferença. É a mulher e o homem serem castos, não é estar a espaçar de forma... isso é legítimo. Propositada, não é? As gravidezes, quer dizer... Isso não é... Eu vou ler agora a Casta Economia para veres isso. Mas a questão é, há um motivo grave na vida de alguém. Vamos imaginar, uma coisa mesmo grave. Não sei, eu não posso imaginar o quê. Tal como a Casta Economia diz, não há motivo grave nenhum. Grave é... Eu vou dar um exemplo. A mulher... No próximo, foi-lhe dito, o médico disse-lhe mais uma gravidez e pode morrer no parto. Sim, como sabes, isso é completamente balelas. Depende, não sei, vamos supor, Sim. há um caso muito grave que a mãe tem um cancro qualquer no útero ou algo do género. Isso é outro assunto, obviamente que isso é um motivo, se for exatamente uma mulher que está a ser medicada por isto ou por aquilo. Simples, há uma coisa que vocês podem fazer. Se querem conservar a graça, se querem conservar, que é castidade, continência. As pessoas não têm relações sexuais, querem espaçar os nascimentos, boa, não tenham relações sexuais. O marido está doente, ou a mulher está doente, o que é que as pessoas fazem? São castas, não é? Não, isso cada caso é um caso. Isso, agora o que eu queria dizer é que vamos ler Casta Economia para perceber. Okay. Parece que está aqui Pio XI a responder aqui a Paulo VI. Ponto 54, Casta Economia. Mas para tratarmos agora, veneráveis irmãos, de cada um dos pontos que se opõem aos diversos bens do matrimónio, falemos primeiro da prole, que muitos ousam chamar molesto encargo do casamento e afirmam dever ser evitada cuidadosamente pelos cônjuges, não pela honesta continência, que é o que temos a falar até agora, Sim. permitida até no matrimónio pelo consentimento de ambos os cônjuges,
mas viciando o ato natural. Ele não está a dizer, não há pílula nesta altura. Ele está a dizer viciando o ato natural, ou seja, meus caros, não podem viciar o ato natural. Mas eu não estou a viciar o ato natural quando a minha mulher está infecunda naturalmente. Claro que não, o corpo da mulher tem ciclos de fertilidade. Não há uma violação, ninguém alterou o ciclo. Agora, a utilização do corpo da mulher, quando o corpo dela está infecundo, sistematicamente para espaçar a prole, é uma mentalidade contraceptiva. Totalmente. É pecado mortal. E porquê que a mulher sabe que está infecunda? Porque controla. Bom, sim, exatamente. Está a controlar a natalidade. Já há um fim por trás. Exatamente. E depois quem faz isso tudo é a mulher. O homem apenas sabe. Vamos acabar isto para contar a nossa experiência, porque nós sabemos fazer isso. Sim. E então? Nós sim, sabemos. Fomos... Usámos ao contrário. Não é? E assim, acabamos por não usar quase nada. Mas usámos ao contrário. Ou seja, usámos precisamente para... Quando sabemos que são os períodos férteis da mulher. E em 2 anos de casamento tivemos 2 filhos. Agora, sim. Antes estávamos noivos, não foi? Foi quando ficámos quando noivos. Começámos a aprender. Porque já vinhamos... Mas deixa-me acabar de ler com a Siconubi e já falamos disso. Ok. Então. Tocaste no assunto. Sim. Ou seja, então, ele está a falar, Papa Pio XI, viciando o ato natural. Ou seja, não pode. Alguns reclamam para si esta liberdade criminosa porque, aborrecendo os cuidados da prole, desejam somente satisfazer a sua voluptuosidade, sem nenhum encargo, porque dizem não podem observar a continência, nem permitir a prole por causa das dificuldades, quer pessoais, quer da mãe, quer da economia doméstica. Portanto, ele faz aqui tábua rasa da conversa toda de Paulo VI. Completamente. Não, Paulo VI é que eu não quis saber nada do que estava aí escrito. Não, Paulo VI, o que Paulo VI diz ou escreve, como já sabemos em muitas coisas, não diz, não interessa. Mas aqui o ponto 50... foi completamente ignorado. Sim. Infelizmente Paulo VI escrevia coisas e fazia coisas que nos dão muita dor. Pronto, é mesmo assim, não vale a pena eu estar aqui a dizer-vos que é raro ler alguma coisa de Paulo VI que seja mesmo útil à alma. Sim, nós não queremos ser mais papistas que o Papa. Não, claro que não. Mas com todo o respeito. São 2 papas. Sim. Não é? Estamos a fazer uma comparação. No ponto a seguir, continuando, ele diz: nenhuma razão, sem dúvida, embora gravíssima, pode tornar conforme com a natureza e honesta aquilo que intrinsecamente é contra a natureza. Sendo o ato conjugal, por sua própria natureza, destinado, e vamos aqui à ordem, à geração da prole, aqueles que, exercendo-a deliberadamente, o destituem da sua força e da sua eficácia natural, procedem contra a natureza e praticam um ato torpe e intrinsecamente desonesto. Ou seja, ele podia dar aqui, podia deixar aquilo, não se pode fazer viciar o ato natural, e as pessoas não sabiam o que é que estava aqui a ser dito. Mas ele diz que aqueles que, exercendo-a, deliberam e destituem o ato da sua força e da sua eficácia natural, procedem contra a natureza. Simples. Sim, ainda por cima aí é bastante claro. E agora volto só para acabar aqui o que diz Santo Agostinho. Não admira, pois, que, segundo atesta a Sagrada Escritura, a majestade divina odeie sumamente este nefando crime e alguma vez o tenha castigado com a morte, como recorda Santo Agostinho. Ainda com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto quando se evita a concepção da prole. Assim fazia Onã, filho de Judá, e por isso Deus o matou. Santo Agostinho, eu acho que é bem, e Deus o matou, foi o que aconteceu, e é um exemplo de um pecado que foi atestado ali, na hora, como, meu caro, isso não está certo. O nosso caso, vamos contar. Então, nós ficámos noivos em agosto e eu tenho ideia que começámos a ser instruídos em outubro, não foi? Instruídos, parece que estamos a falar de uma seita. Não, mas isto é instrução pura. Não é? Basicamente tens de explicar o porquê. Porque é preciso explicar todo o contexto. Porque os nossos amigos, temos uns amigos que já trouxeram um método para Portugal, que não é bem um método Billings, é um pouco diferente. E esse método que foi criado pelo Instituto Paulo VI, ora pois claro, era um método usado para espaçar os nascimentos. Sim, para observação do muco cervical da mulher. E nós
toda a gente fazia, nós não estávamos a ver pecado nisso, eu acho que nós estávamos em noivos. Sim, é o que estás a dizer, nós ficámos noivos em agosto e creio que começámos a fazer isto. Sim, em já estávamos a outubro. preparar o casamento. Exatamente, sim. Não, depois vieram-nos com esta conversa de que era bom vocês fazerem, parece a casar, não é? E era bom. E ok, tudo bem. E foi uma prenda, não é? Na altura nós aceitámos o presente, claro, as pessoas estavam bem intencionadas, não é? E pronto, depois começámos a ir às consultas e às sessões e tudo mais, porque depois tinham que ser consultas mensais, se não estou em erro, ou pelo menos 2 em 2 meses, para que a mulher aprenda muito bem como é que há de fazer a observação, porque tem toda uma ciência. Eu confesso que agora já não me recordo metade, porque aquilo é preciso ser acompanhado pelo menos Diariamente. anualmente. Sim, tens que acompanhar anualmente, consultar um livro que foi escrito, não é? E que tem todas as instruções, mas também é preciso um médico observar. Sim, para mas fazer ao fim e ao cabo questões. é um método de Billings um pouco mais acompanhado. Eu não sei como é que funciona o método Billings. Deve ser igual, eu pelo que Pronto, li é muito sempre parecido. observação Sim. pelo muco da mulher. Ora, há toda uma ciência por trás que é preciso, a mulher está mesmo muito consciente do que é que está a fazer, até que chega à parte do ato com o esposo. Certo, acaba por desvirtuar quase a relação entre marido e mulher. Sim, ou seja, o que é que acontece? Há uma programação Há uma programação, exatamente. que nunca foi seguida por nós. A coisa não é assim, a coisa não é natural. Quer dizer, Não é natural, acaba por não ser natural, porque o que as pessoas depois fazem é olham para aquilo, estou fértil hoje, não me apetece ter filhos, ok, não vai haver relações. Amanhã já não estou fértil, amanhã já posso ter relações, já não... ou ao contrário, pode ser ao contrário também. Para pessoas que querem de facto engravidar, não, isso é bom. aquilo é excelente no sentido em que depois há toda uma tecnologia também por trás que identifica se a mulher está bem de saúde ou não, ou que pode ajudar os casais de facto a terem filhos, não é? Tendo em conta que essa é a primeira Finalidade do matrimónio. Exatamente. Portanto, eu compreendo os casais que não consigam de facto ter filhos e procurem, claro, ao passar algum tempo. Tudo. Eu acho que qualquer pessoa procuraria tudo. Não é tudo. Não, como tudo sabes, dentro do dentro legal, que é- do legítimo. Sim, do que é lícito. Portanto, eu compreendo isso. Agora, usar isso para ver se a mulher está fértil ou não, para inverter a finalidade do casamento, não. Sim, e depois usar a mulher como mentalidade contraceptiva. Sim, é que Que é, posso usar agora que não vai ter um filho. Isto é... neste caso é mais ao contrário, porque fica mais na mão da mulher. Não é? Este método que nos ensinaram é suposto o homem também, portanto, de certa forma interagir, Certo. mas O que é estranho, eu confesso. não, porque assim a culpa é dos dois e o conhecimento é dos dois. E eu percebo esse lado, porque não é só a mulher que fica culpada da situação, mas por outro é muito provável que o homem consiga acompanhar na totalidade, porque cabe à mulher a fazer a observação natural da coisa. Sem dúvida, é bom para quem quer engravidar, é bom para quem tem problemas de fertilidade e quer perceber o porquê. Pode haver, aconselhamos este método nesse sentido. Tudo o resto não pode ser aconselhado porque não se pode desvirtuar o acto natural. Diz ainda Casticonubi 57. Por conseguinte, havendo alguns que, afastando-se manifestamente da doutrina cristã, ensinada desde o princípio e nunca interrompida, pretenderam publicamente proclamar há pouco doutrina diversa acerca deste modo de proceder. Ou seja, Pio XI já avisar, há quem já esteja a mudar isto. Há pouca doutrina diversa acerca deste modo de proceder. A Igreja Católica, a quem o próprio Deus confiou a missão de ensinar e defender a integridade e a honestidade dos costumes, posta no meio desta ruína moral, para preservar de tanta torpeza a castidade da união nupcial, proclama altamente e de novo promulga pela nossa boca qualquer uso do matrimónio em que pela malícia humana o ato seja destituído da sua natural força procriadora, infringe a lei de Deus e de natureza, e aqueles que ousarem cometer tais ações se tornam réus de culpa grave. Haverá mais algum? É preciso ler mais algum capítulo? Não, para bom entendedor. Meia palavra basta. E aqui não está meia, está tudo dito. Está tudo dito. E ele fala, Paulo VI falava da questão económica, ok? Vamos ver o que é que diz. É que por acaso Pio XI tem precisamente um capítulo só sobre a desculpa económica. É assim que se chama o capítulo. A desculpa económica. A desculpa económica, ponto 62.
Mas devemos nos acautelar cuidadosamente de que as deploráveis condições das coisas naturais deem ocasião a erro muito mais funesto. Ou seja, ele admite que pode haver deploráveis condições, mas que isso não é nada comparado com perder a alma. Nenhumas dificuldades podem surgir que sejam capazes de levar à obrigação de derrogar os mandamentos de Deus, os quais proíbem os atos intrinsecamente maus, pois em todas as conjunturas sempre podem os cônjuges, com o auxílio da graça de Deus, desempenhar-se fielmente em sua missão e conservar no matrimónio a castidade e libada de tal mácula vergonhosa, porque é incontestável a verdade da fé cristã, expressada pelo magistério do Concílio de Trento, que diz: ninguém deve pronunciar estas palavras temerárias, condenadas pelos padres como anátema. É impossível o homem justificado observar os preceitos de Deus, porque Deus não ordena coisas impossíveis, mas quando ordena, adverte que faças o que possas e peças o que não possas e ajuda a poder. Ou seja, Deus providencia. Deus dá a força para as pessoas serem castas caso tenham essa dificuldade. A questão é, não há outra forma de espaçar nascimentos. Querem espaçar nascimentos, não há relações sexuais. Expulsem o marido de casa, quiserem. ponham-nos a passar férias em casa dos pais. Eu paro de dizer que tu qualquer dia vais para a casa dos pais, não é? Porque aqui é já aqui ao lado. Também não sou assim tão mau. 2 anos, 2 filhos. Bom, já estamos a chegar ao terceiro, já vamos agora chegar ao terceiro e pronto. Não sabes, vamos. Esperemos que sim, se eles quiserem, não é? Esperemos que sim. Diz ele, a continuação: esta mesma doutrina foi pela Igreja solenemente repetida e confirmada na condenação da heresia jansenista que tinha ousado proferir contra a bondade de Deus esta blasfémia. Alguns preceitos, volto a citar o concílio, de Deus são impossíveis aos homens justos que queiram e procurem observá-los, são segundo as forças que presentemente têm, e falta-lhes a graça que os torne possíveis. Portanto, isto é blasfémia. Dizer que nós pedimos coisas a Deus e que Deus não dá, ou que não nos dá as graças para vivermos o nosso matrimónio. Sim, duvidar, não é da graça. Sim, isto é que pôr em causa o Espírito Santo. Sim. Acabou. Ninguém disse que ia ser fácil o casamento. As pessoas pensam. Não é isso, quer dizer, todos nós temos a nossa cruz e há muito falta de espírito de sacrifício. As pessoas pensam que é tudo um mar de rosas. Não é. O casamento não é um mar de rosas. Qualquer vocação, eu acredito que não seja um mar de rosas. Todos nós temos as nossas dificuldades, a nossa cruz. Sim. E nós estamos a falar, nós só temos 2 filhos, já dá muito trabalho. Sim, mas para nós 2 filhos podem ser uma cruz e para outro casal, se calhar, um só filho pode ser uma cruz, ou 10 filhos podem ser uma cruz. No sentido é que os filhos não são... ajuda-me aqui a encontrar a palavra que ainda há bocado disseste. Não são... um peso? Um peso, exatamente. Não são um peso. Mas custa, naturalmente. Não, claro que tocar custa. uma criança para este mundo, então ainda mais Sem custa. Dúvida. Não é? Sem dúvida. Portanto, é isso que nós temos. Quanto a isto, queres fazer alguma observação? Senão, de resto, vou passar à frente. Vou aqui para as propriedades do matrimónio. Porque eu acho que já esclareci esta questão da ilicitude dos métodos naturais como forma de... Sim, acho que mais exemplos não dá. Não Paulo VI errou, é um erro que é preciso limpar porque não está conforme com 2000 anos de tradição. Portanto, sobre as propriedades do matrimónio, não vou alongar muito. Queria apenas falar sobre a unidade entre o homem e a mulher. Se Deus permitiu exceções exploradas no Antigo Testamento, é porque o primeiro fim não foi destruído por esta propriedade, mas os 3 fins são gravemente atacados pela poligamia e destruídos pela poliandria. Portanto, a unidade entre o esposo e a esposa é completamente única. Portanto, nós somos monogâmicos e nota-se isso na evolução da nossa sociedade. Sim, é isso, sim. Outra das propriedades é a indissolubilidade, que já falámos. Os 3 fins também significam que esta união é estável por si só. Se intrinsecamente indissolúvel, esta união permanece, mesmo que as crianças já tenham sido educadas. Mas é sobretudo o sacramento do matrimónio que impõe estas 2 propriedades, da indissolubilidade e da unidade dos esposos. Agora, queria-te pedir que lesses, tu tens um livro ótimo. Sim, eu posso, deixa-me só aqui. Que enumera aqui, em relação às propriedades do casamento, alguns atentados contra o casamento. É um livro antigo. Do mundo, os atentados do mundo contra o casamento. Isso. E o livro chama-se As 3 Chamas do Lar. Esposa, mãe, educadora e dona de casa. E deixa-me aqui ver, Geral Pires de Sousa.
Bom, 1958. Exatamente, 58. Uau! Sim. Ainda não tínhamos a pílula. Ainda não tínhamos as contracepções. Nem o concílio. Não é só a pílula, não é? Não sei se falamos em pílulas, mas é todo tipo de contracepção, que agora é tudo muito... Tudo, não é só contracepção, tudo é contrário ao matrimónio. Sim, exatamente. Ainda antes também do modernismo do Vaticano II, que veio também aqui a alterar algumas coisas sobre o papel da mulher. Então, sobre a fecundidade no matrimónio, o erro, portanto, que aqui menciona no livro, o autor diz: o primeiro erro que o mundo diz é: os filhos são uma carga incómoda. Aquilo que falámos ainda agora. Sim. Os casados devem evitá-los, viciando o ato conjugal, pois é impossível aos casados guardar a continência. A questão da castidade, não é? O mundo diz que é impossível o homem e a mulher estarem em casa sem serem castos. Não é fácil. Não é fácil de todo, que não é? Mas não podemos duvidar da graça de Deus, sem dúvida alguma. E o que o autor depois defende, da verdade de Deus, é que muitos atrevem-se a chamar de carga incómoda aos filhos no casamento e por isso devem evitá-la os casados. Arrogam-se também a criminosa liberdade de cobiçar unicamente a satisfação de suas voluptuosidades, aborrecendo os filhos, e outros dizem que não podem guardar a continência. Pois quaisquer que sejam as circunstâncias, é possível aos casados, pela graça divina, desempenhar os seus deveres e conservar limpa e sem mancha a castidade. Portanto, o que eu acabei mesmo agora de dizer é... Sim, ou seja, esse livro é age em pergunta-resposta, não é? Sim, portanto, eles dizem o erro do mundo e depois o autor diz a verdade de Deus. Então o primeiro erro foi agora a questão da prole ser um fardo. Sim, e portanto que deve-se evitar os filhos e que se pode viciar o ato conjugal. Alright. Aqui ele fala em viciar, mesmo precisamente por não existir então os métodos contraceptivos químicos. Não, exatamente. Então ele fala em viciar métodos contraceptivos naturais. Não é? Certo. Pronto. Depois ele também diz que ainda sobre a fecundidade do matrimónio, ele diz que o mundo fala de indicações terapêuticas para procurar o aborto. Fala de matar a criança para salvar a mãe. Chama a criança de injusta agressora. E ele depois, portanto, responde com a verdade de Deus e diz que é isso um crime gravíssimo no qual se atenta contra a vida da prole, ainda encerrada no seio materno. Tratando-se da morte direta ou inflige à mãe ou à criança, será sempre contra o preceito divino e a voz da natureza quebrada: não matarás. Não se pode invocar aqui o direito de legítima defesa contra um agressor, pois quem, com efeito, chamará de injusto agressor a uma criança inocente. Portanto, aqui também já a dar já a falar da questão do aborto. Sim. E a cascar na malta, porque, enfim. Portanto, coloca-se muito a questão de a mãe que está em perigo de vida, quem é que se deve salvar, a mãe ou o filho que está no ventre da mãe. O filho não foi ali parar com a intenção de matar a mãe. Claro que não. Não, mas isso pode ser... Agora, hoje em dia, acho que as pessoas já não dizem isso, mas que nesse tempo é possível que houvesse essa mentalidade. Sim, hoje em dia. Agora mata-se um bebê e pronto. Sim, exatamente. Não me dá jeito, tenho um carro para pagar ou... Enfim. Isso começou assim. O problema é que os princípios liberais são estes. Entra por uma exceção e acaba a contaminar o resto. Exatamente. Dá-se a mão, quer-se logo o braço. Enfim, depois o autor fala sobre a fidelidade do matrimónio. E o que o mundo diz, em primeiro lugar, é que não faltam contra a fidelidade os casados que se unem para atentar contra a prole. E ele responde: sempre que se peca contra a prole, peca-se também, de certo modo, e como consequência, contra a fidelidade conjugal. Portanto, o que ele já disse logo no início. Pois ambos os bens, prole e fidelidade, estão entrelaçados no matrimónio. Eles estão entrelaçados, mas sempre com a sua hierarquia, como já falámos há bocado. Exatamente. Depois diz também que o segundo atentado do mundo, que é preciso contemporarizar com as ideias e os costumes dos nossos dias a respeito de certas amizades dos casados com alguma terceira pessoa. Tanto mais porque não são poucos os que, pela sua índole congénita, dificilmente podem saciar-se dentro dos apertados limites do casamento monogâmico. O que falaste há pouco. Sim, mas aí é mais as traições, essa questão do adultério. Sim, que é um cancro hoje em dia, sabe?
Sim, ele diz que esta amizade é fingida e é perniciosa. Não só a questão também de ter uma terceira pessoa no sentido de ser uma terceira pessoa com um fim de relacionamento. Não, acho que é mesmo amigos. Amigos, sim, exatamente. Contactos, pessoas que se conhecem. Com quem queremos estar constantemente e falar constantemente. Tem que haver uma cautela total. Sim, como se fossem quase ao nível do esposo ou da esposa. Ele diz que quem assim procede falseia o conceito de fidelidade. Deus não teria instituído ao casamento com uma se tal instituição não for suficiente para trazer remédio à concupiscência da carne. Para diz também da questão da monogamia. E depois no fim ele fala também dos inimigos da obediência da esposa. Esta também é muito interessante, porque diz que um dos atentados é que é uma indignidade a servidão de um cônjuge para com o outro, pois são iguais os direitos de ambos, e a esposa há de vir-se a ser emancipada. E três são os modos dessa emancipação: social, económica e fisiológica. Isto, portanto, é o que nós vimos hoje. Isto foi em 1958. Já sentia. E ele depois responde e diz que todos os que se apanam o brilho da fidelidade e castidade conjugal atiram por terra também facilmente a confiante e nobre sujeição da mulher ao marido. Esta não é a verdadeira emancipação da mulher, nem a digníssima liberdade que compete ao nobre e ao cristão ofício das esposas. Muito ao contrário, é a corrupção do caráter próprio à mulher e da sua dignidade de mãe. É o transtorno de toda a sociedade familiar, pelo qual ao marido se tira a esposa, aos filhos a mãe e ao lar a dona vigilante. Esta igualdade antinatural só acarreta danos à mulher, pois a faz descer do trono em que o Evangelho a colocara dentro dos muros do lar. É aquilo que falávamos há pouco. Sim, falámos logo do início. No início, se não estou em erro, sim. E é verdade. Eu tenho a graça de poder estar em casa com os nossos filhos, desde o Francisco, desde o primeiro. Ele faz agora 2 anos. Mas eu não sei como é que é estar fora de facto do trono. Um dia, se tiver que sair por algum motivo, acredito que seja muito complicado. Sim. Muito complicado. Para a casa inteira. Para nós, para a nossa... Sim, os primeiros a sofrer. Sim. Os filhos, ou o marido, não sei. Não, os filhos, sem dúvida. Porque deixam de estar com a mãe, têm que ir para uma escola onde se ensinam todo tipo de coisas. Que não conhecem, acabam por conhecer, claro. E acredito que haja escolas com professores ou educadores que sejam simpáticos, mas quer dizer, nada como estarem com a mãe ou com pessoas com quem eles estão constantemente, sim. E depois tudo o resto que fica por fazer, fica por... Não, é uma pessoa que está em casa, não está em casa a passear. Sim. Então, esse foi o atentados contra o casamento, os atentados do casamento contra as 3 chamas do lar, de Geraldo Pires de Sousa. Falaste na hierarquia doméstica, se calhar convinha esclarecer o que é isso, porque eu às vezes noto que as pessoas, mesmo os católicos, as mulheres, não sabem do que é que estão a falar quando se fala em hierarquia doméstica. Mas somos iguais, claro que são iguais, têm a mesma dignidade humana. Sim, porque o livro tem mais coisas, mas eu não vou estar a repetir também, porque já falámos muito sobre o que está aqui. Não vou estar a adiantar muito mais. Acabámos por falar assim meio das conversas. Mas sim, a hierarquia, como nós sabemos, ou pelo menos os católicos deveriam saber, primeiro sempre Nosso Senhor, claro, o esposo, a esposa e os filhos. Portanto, quer dizer, não é no sentido em que o esposo é que tem que mandar, ou porque é o homem, ou porque sim, ou porque tem que ser opressor. Não é nada disso. Há uma hierarquia natural, não é? Deus, que é Deus, o homem que existiu primeiro que a mulher, portanto, e tudo isso sabes explicar bem melhor do que eu. Ou seja, a mulher, a fazer essa ponte. A mulher é criada de um lado de Adão. Portanto, Adão é o primogênito. É o primeiro dos homens e, portanto, tem a primazia em tudo. E a hierarquia doméstica é bem descrita também por Pio XI na Casa Conubi, no ponto 28. Ele diz: o grau e modo desta sujeição da mulher ao marido pode variar segundo a variedade de pessoas, claro, cada temperamento tem o seu temperamento, dos lugares e dos tempos. E até se o homem menosprezar o seu dever, compete à mulher supri-lo na direção da família. Engraçado, na direção da família, não é supri-lo para fazer o que entende.
Mas em nenhum tempo e lugar é lícito subverter ou prejudicar a estrutura essencial da própria família e a sua lei firmemente estabelecida por Deus. Ponto seguinte, da observância desta ordem entre o marido e a mulher já falou com muita sabedoria o nosso predecessor, Leão XIII, na encíclica sobre o matrimónio cristão, a chamada Arcanum, de 1880. E diz o seguinte, passo a citar: o marido é o chefe da família e a cabeça da mulher, e esta, portanto, porque é a carne da sua carne e osso do seu osso, não deve sujeitar-se a obedecer ao marido como escrava, mas como companheira. Isto é, de tal modo que a sujeição que lhe presta não seja destituída de decoro, nem de dignidade, naquele que governa e naquela que obedece, reproduzindo nele a imagem de Cristo e nela a da Igreja. Seja, pois, a caridade divina e perpétua reguladora dos seus deveres. São estas, fim de citação, são estas, portanto, as virtudes que se compreendem no bem da fidelidade, unidade, castidade, caridade, nobre e digna obediência, palavras que querem dizer outras tantas vantagens dos cônjuges e do seu casamento, enquanto asseguram ou promovem a paz, a dignidade e a felicidade do matrimónio. Não admira, pois, que esta fidelidade seja sempre considerada entre os insígnios benefícios próprios do matrimónio. E é isto. Portanto, o marido protege a família, lidera a família e provê à família, não é? Eu creio que já tinha mencionado isto alguns. A esposa conforta, ensina e nutre. Os filhos que amam os pais e obedecem aos pais, pelo menos enquanto estiverem tal e qual, em casa. na nossa casa. Depois de saírem de casa, logo se vê. Mas enquanto estiverem em casa, tem que ser. E enquanto assim tiver tudo, está tudo bem, quer dizer, ou pelo menos a coisa não descamba. É a ordem, não há muito a fazer. Claro que o Cristo sempre no topo. Mas hoje em dia há um problema social que é, com o facto de que a mulher trabalha hoje, tudo ficou, como é óbvio, o dobro do preço do que era quando só trabalhava o homem, porque há mais dinheiro, naturalmente. Porque, exatamente, a mulher teve acesso ao dinheiro também, e então as pessoas perderam tempo em casa, terceirizaram a educação e passou todo o income, aquilo que a mulher consegue trazer para casa a ser usado para educar as crianças por terceiros. Sim. Pelo menos uma grande parte. Sim, e muitas vezes o ordenado de um só homem não subsiste ou não ajuda ou não chega para sustentar uma casa. Sim. Aqui é preciso analisar se não chega ou se não chega tendo em conta os vícios que as pessoas já têm. Sim. Muitas vezes há pessoas que compram uma casa no sítio X, um carro no sítio Y e depois têm a desculpa de que a mulher precisa trabalhar. Ora, se fizerem contas ao dinheiro que gastam alguém para limpar a casa ou para fazer comida ou para... Bom, pensem que cada qual tem as suas vidas, se calhar compensará mais a mulher que ela fique em casa. Agora, se tiverem um só filho ou dois, talvez compense a mulher trabalhar. Agora, um casal católico só com 2 filhos, voltamos a tocar na mesma tecla. Ou tem um problema de fertilidade, ou então alguma coisa não está certo. E não está certo mesmo, porque se nós partimos do princípio que não se pode viciar o ato natural, não há hipótese. Ou são as pessoas mais caixas do mundo. Mas mesmo que sejam, a questão é, qual é o fim do matrimónio? É procriar. Sim. Portanto, é prol. Sim. 2 filhos é estranho. Enfim, continuamos. Queria falar de uma coisa, não estamos muito longe do fim. Queria falar sobre os sinais sensíveis do sacramento já agora. Já que falámos sobre isso, nós casámos, né? Como é falar de o que é que isso significa. Quando se casa na igreja, a união dos cônjuges é sinal sensível da sua união sobrenatural, na caridade da encarnação. Portanto, a matéria do sacramento é a própria pessoa dos esposos, a matéria somos nós, e a forma é o consentimento expresso para ser sensível, concedido no contrato de casamento. Por conseguinte, os esposos são os ministros deste sacramento, o padre só abençoa a união, isto é assim desde o Concílio de Trento, porque não havendo uma testemunha oficial com outros 2 fiéis, nomeadamente os padrinhos, antes era um pouco um regabof autêntico, cada um casava onde queria, casamentos em segredo, e depois tudo era mais difícil, e o que fizeram foi estabelecer que tem que ser público, com uma pergunta pública, Sara, aceita, até que a morte os separe, estão casados. Não há beijinho, não há coisas esquisitas, como vemos nos filmes, é um casamento católico. É protestante. Certo. É um casamento católico onde as pessoas estão lá para celebrar um contrato. E no fim, durante ou no início, depende o que é que vocês estão lá a fazer, mas connosco foi no início casamos e depois assistimos à Santa Missa. Há quem faça ao contrário.
Sim, beijinho à frente do sacrário, não sei se é boa ideia. Não. Ou à frente de toda a gente também, não sei se é boa Sim. ideia. Isso é uma coisa que acaba por ficar. Isso é uma questão, Para acho as pessoas que e cultural, para que as pessoas já perderam noção disso. Portanto, já não sei. Mas podemos questionar, podemos pôr às pessoas a pergunta: Sim. para que é o beijinho? E estamos numa igreja. Eu vou dar beijinho porque por acaso deixei esse exemplo. Mas Mas o nosso ser... casamento foi qualquer coisa de surreal, porque assim que casámos, não me engano, houve uma salva de palmas gigante. Porque a nossa família não. Acho que sim. Porque a nossa família não me pesca muito. Não houve. Não. Deve ter sido no fim. Não foi no nosso casamento. Não foi? Não. Eu vejo Houve um tantas casamento vezes. que houve palmas, mas não foi o nosso. Nós casámos. Não me admirava. E fomos para aí a 3 ou 4 casamentos no primeiro ano, estávamos casados, não Sim. foi? Foi super giro. Foi No um ano sentido de em casamentos. que fomos a uma data de casamentos, mas houve um que houve palmas, efetivamente. Mas não foi Eu nosso. não sei se foi só um, mas seja como for, a nossa família também foi para a igreja sem saber como é que havia de fazer, como é que havia de estar. Eu lembro que estavas um pouco aborrecido, estava toda a gente a conversar antes de eu entrar, não foi? Claro, as pessoas estavam como se estivessem no café, tal e qual. Não percebem que é um lugar sagrado. Certo, mas também é assim, as pessoas também se pudessem ir diretos para a festa, a maior parte. Pois, É o que se fosse hoje já tínhamos feito isso. Tínhamos feito um casamento nós e tínhamos mandado a malta toda comer e beber. Pois. Então, sinais sensíveis, já falámos sobre eles, a matéria e a forma. E é isto, o que eu queria falar agora, assim, en passant, não queria perder muito tempo também com isto, porque acho que é um pormenor, mas é um pormenor importante porque nós somos também membros da Fraternidade de São Pio X e queria ler a questão dos matrimónios na Fraternidade de São Pio X, porque há quem diga que a situação da Fraternidade de São Pio X não é regular, que os matrimónios da Fraternidade de São Pio X são inválidos. Acho que dá um podcast sobre isso. Não, é rápido. É uma coisa bem rápida. Porque ao fim e ao cabo, houve há uns anos, precisamente no ano em que nós... Não, estou a dizer, desculpa interromper, vamos fazer um podcast sobre a situação da Fraternidade de São Pio X para desmistificar muitas tudo. coisas. Sim. O que as pessoas, a maioria dos católicos, se calhar pensa quando houve Fraternidade de São Pio X. Acho que era interessante. Sim, e até convidamos alguém para vir falar. Sim, era interessante ler os documentos todos também, inclusive, ou pelo menos certos. Sim. Os documentos onde as coisas são realmente ditas e não... Mas queres falar agora do matrimónio? Quero, acho que é interessante pelo menos especificar, sim, essa parte. Então, sobre os matrimónios na Fraternidade de São Pio X, eu vou ler isto porque há uns anos houve, em 2015, a 1 de setembro, o Papa anunciou que todos os fiéis que se confessassem durante o ano da misericórdia com os sacerdotes da Fraternidade de São Pio X receberiam uma absolvição válida e lícita dos seus pecados. Em um comunicado de imprensa publicado naquele mesmo dia, a Casa Geral da Fraternidade agradeceu ao Papa, recordando que, passo a citar, no Ministério do Sacramento da Penitência, ela sempre se apoiou com toda a certeza na jurisdição extraordinária conferida pela norma geral do Código de Direito Canónico por ocasião do Ano Santo, o Papa Francisco quer então que estender esta noção de que já poderiam confessar em 2015 e estendeu em 2017 a todos os sacerdotes da Fraternidade de São Pio X. Foi uma carta que o Papa Francisco escreveu, chamada Misericordia et Misera, e estendeu para além do ano da misericórdia a faculdade de confessar, embora a situação de crise que a Igreja atravessa, infelizmente, continuasse igual, e a perseguição que privava injustamente os padres e fiéis da jurisdição ordinária só desde que foi concedida pelo Sumo Pontífice. O que acontece aqui é que, com a excomunhão de Monsenhor Lefebvre, em 88, há uma noção de que a fraternidade não é católica, ou que não tem os seus estatutos propriamente bem definidos. Não há nada na fraternidade ou seja, nunca houve um processo jurídico sobre a fraternidade, nunca Monsenhor Lefebvre foi tratado com o devido respeito, porque não era conveniente. Não era conveniente. A excomunhão, caso fosse válida, foi levantada, isto já em 2007 ou 2008, se não me engano, mas eu já vou ler com mais detalhe. E foi em 2009, desculpa. E basicamente o que acontece aqui é que também depois, passado uns anos, em 2015, já os sacerdotes da fraternidade podem confessar. Sim, isto de uma forma muito resumida. Sim, não é? Eu digo isto estava todo um podcast. Em 2017 os sacerdotes já podem celebrar um matrimónio. Portanto, o que a Igreja está a fazer é
dizer que afinal as comunhões não eram as comunhões, foram anuladas, afinal vocês já podem confessar, afinal vocês já podem fazer casamentos, e nos casamentos eles aceitam que seja celebrada uma missa porquanto pode celebrar a missa católica que sempre foi celebrada pela Fraternidade de São Pio V. Toda a gente dizia que tinha sido abrogada, nunca foi abrogada, e houve um documento de 2007 que veio dizer isso mesmo. Portanto, é engraçado porque parece que estamos num monólogo da Igreja Católica com ela mesma a explicar: vocês agora não são bons, agora já são, agora isto que vocês diziam que era bom, afinal já é bom. E infelizmente a questão do casamento deixou muitas pessoas sem saber o que é que haviam de fazer. Como no nosso caso, não é? Sim, nós tivemos... Foi tudo num ano em que nós casamos. Sim, tivemos dificuldades em casar, e por acaso, uns meses antes de casar, saiu esta portaria. Foi em abril? Foi um mês. Casámos em maio. Foi cerca de um mês antes de sair. E nós assim já pensaram... Nós já saímos sacerdote na altura. Sim. Ou seja, a 4 de abril de 2017 foi publicada uma carta do prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Gerhard Ludwig Müller, que recordou a decisão do Papa Francisco de conceder a todos os padres da fraternidade poderes de confessar validamente os fiéis, a fim de assegurar a validade e a licitude do sacramento que eles administram. Em seguida anunciou as novas disposições do Santo Padre. Com o mesmo espírito, decidiu autorizar os ordinários locais a também conceder permissão para a celebração de casamentos de fiéis que seguem a atividade pastoral da fraternidade. Ora, isto foi 1 de abril, nós íamos casar a 1 de maio, e depois vamos fazer um podcast só sobre o casamento. Ai. Que é? Nós íamos casar a 13 de maio, desculpa. e basicamente estávamos sem sacerdote na altura. E depois arranjaram-nos um sacerdote. Bem, foi muito giro, mas a verdade, para vos dizer que a partir daqui os sacerdotes da fraternidade podem casar, apesar do modo como isto está escrito seja um bocado estranho. Eu vou continuar aqui a ler. Portanto, os ordinários locais também podem conceder permissão para a celebração do casamento dos fiéis que seguem a atividade pastoral da fraternidade. Ou os bispos locais, na medida do possível, delegarão um padre diocesano para receber, segundo o rito tradicional, os consentimentos antes da celebração da missa pelo padre da fraternidade, ou eles poderão conceder diretamente as faculdades necessárias ao padre da fraternidade que celebrará também a Santa Missa. Para aqui é preciso explicar que estamos em Portugal. Portugal está cheio de sacerdotes e bispos que ainda vivem... Isto vai um bocado por arrasto, não é? A Revolução Francesa começa em França e espalha-se e chega a Portugal em 1900 e qualquer coisa. 1800 e qualquer coisa, 1900. Mesma coisa com o modernismo. O Vaticano II acontece, os sacerdotes portugueses até eram dos mais ortodoxos. Passados 60 anos, estamos aqui em plena crise, temos uma cambada de hippies na Conferência Episcopal Portuguesa, e portanto a fraternidade em Portugal é completamente persona non grata, coisa que não acontece em França. Em França, se há vamos imaginar, uma celebração da fraternidade, a fraternidade pode utilizar praticamente qualquer igreja a pedido. A fraternidade celebra o seu jubileu este outubro que vem no Santuário de Lourdes sem qualquer problema, concedido pelas autoridades do santuário. Sim, nós aqui nem em Fátima. Nós aqui, em 2017, tínhamos 10.500 pessoas que queriam entrar no Santuário de Fátima, celebrar lá a missa, e o santuário basicamente fez tudo para proibir, e não houve. Tivemos que celebrar uma Santa Missa num parque de estacionamento com 10.500 pessoas, com casal. Eu acho que o casal médio devia ter 4 filhos. Portanto, imaginem um casal com avós, com velhotes, com crianças, com carrinhas de 9 lugares, porque têm todos que vir de avião e depois alugar carros. Sim. A estacionar num sítio empoeirado. Mas as pessoas vêm porque são pessoas que são de facto católicas e querem construir o reino de Cristo. Mas pronto, para vos dizer então isto, que nós aqui em Portugal, pedindo a um bispo, iria ser completamente negado, porque os bispos gostam de desobedecer ao Santo Padre, tal como desobedecem na questão da Santa Missa, onde tentam bloqueá-la, a Santa Missa tradicional, claro, onde tentam bloquear o seu acontecimento em várias partes do país, fazem o mesmo com o casamento. No entanto, o cardeal Müller, continuando, concluiu a sua carta recordando a intenção do Papa. Por um lado, ele pretende remover qualquer incerteza sobre a validade do sacramento do matrimónio contraído perante um sacerdote da fraternidade. Recebendo a delegação do bispo, ele não pode mais ser considerado irregular quando celebra um sacramento. Então, eu vou dar uma novidade. A fraternidade sabe perfeitamente, e os membros da fraternidade, que os matrimónios sempre foram válidos. Como nós falámos há pouco,
a questão do matrimónio, a matéria e o sacramento é a pessoa e o dos esposos, e a forma é o consentimento expresso. De facto, o matrimónio é um dos sacramentos que precisa de jurisdição, ou seja, tem que haver um bispo que dê uma jurisdição local. Mas eu passo a ler aqui algumas noções que pode explicar como nunca esteve em causa isto. E, portanto, estas questões legais com que o Papa se entretém são fábulas. Ora bem, do mesmo modo que não é mais preciso recorrer à jurisdição extraordinária para confessar validamente, assim também não há mais necessidade de recorrer ao estado de necessidade para receber validamente os consentimentos, a menos que o bispo se oponha às novas disposições, recusando a delegação requerida pelo Papa. Portanto, isto é o estado português da coisa. Sim. Os bispos são super atenciosos com os ortodoxos, porque são, mas com a fraternidade parece que é o mal na terra. Isso não significa que o estado de grave necessidade tenha cessado, mas apenas que as autoridades da Igreja não recusam mais conceder à tradição alguns meios de desenvolvimento. A missa anterior ao concílio foi reconhecida em 2007 como nunca tendo sido aborregada. As injustas excomunhões que pesavam sobre os bispos da fraternidade foram levantadas em 2009. O não reconhecimento do ministério válido dos seus padres do sacramento da penitência cessou em 2015. A suposta irregularidade dos sacerdotes da fraternidade, testemunha autorizada para o sacramento do matrimónio, é agora levantada para bem dos esposos. No entanto, assim como o sacramento da penitência não era conferido invalidamente pelos padres da fraternidade antes de 2015, assim também os casamentos por eles celebrados sem delegação oficial do bispo do local ou do pároco também não eram. A lei da Igreja prevê que para ser válido o casamento deve ser celebrado diante de um pároco ou do seu delegado e tenha pelo menos 2 testemunhas. Código de 1917, Cânon 1094. Código de 1983, Cânon 1108. Mas os padres da fraternidade de São Pio X não são párocos. É por essa razão que alguns tentavam alegar que na ausência dessa delegação, um padre dessa sociedade eclesiástica não pode receber os consentimentos. Tal casamento seria inválido por falta de forma canónica. No entanto, a mesma lei da Igreja prevê, Cânon do Código de 1917, Cânon 1098, do Cânon de 1983 do Código, desculpem, é o Cânon 1116. A seguinte situação extraordinária. Passo a citar. Se não é possível, sem grave incómodo, ter o assistente competente de acordo com o direito. Fim de citação. Caso seja previsto que esta situação dure pelo menos um mês, então a Igreja declara válido o casamento celebrado diante apenas das testemunhas. Se um sacerdote não delegado puder estar presente, ele deve ser chamado para receber os consentimentos. Esta legislação é uma simples aplicação dos princípios fundamentais do direito. A lei suprema é a salvação das almas e os sacramentos são para os homens bem dispostos. E se por acaso ainda existir alguma dúvida sobre essa situação extraordinária, devemos responder em caso de dúvida à Igreja supra-jurisdição no Código de 1917 pelo Cânon 209 e no Cânon de 1983 pelo Cânon 144. Assim, tendo sido removidas todas as dúvidas, os casamentos celebrados na Fraternidade de São Pio X, mesmo sem delegação, foram certamente válidos, tendo em vista o estado de necessidade. E o que é isso, o estado de necessidade? Já agora, falamos assim por alto. Esse estado de grave necessidade da Igreja não desapareceu, não se pode negar esta terrível realidade. Sim. Com efeito desde o Concílio Vaticano II e até antes, e sobretudo neste Código de Direito Canónico Novo, 1983, o fim primário do matrimónio, que é a procriação e educação dos filhos, foi rebaixado em relação à ajuda mútua dos esposos, como falámos, e uma concepção personalista da dignidade do amor, que reduz a primazia do bem comum dessa sociedade familiar. Portanto, o estado de necessidade não cessou. Significa isto que a Fraternidade de São Pio X continua a reger-se por esses mesmos princípios. Sinal disso é que o recente sínodo sobre a família é outro triste exemplo da permanência deste estado de necessidade, assim como as escandalosas declarações dos prelados e dignatários eclesiásticos sobre outros temas de desvios sexuais, que querem fazer acreditar que essas uniões contêm valores positivos e que seriam até mesmo compatíveis com a santidade do matrimónio. Contemplemos também a súplica de Dom Bernardo Felay, dirigida ao Santo Padre em 15 de setembro de 2015, após a publicação do documento Pontifício Mitis Iudex. As recentes disposições canónicas do motu próprio facilitam a aceleração das declarações de nulidade e abrem portas a um processo de divórcio católico, ainda que não tenha esse nome.
Finalmente, certas declarações da exortação apostólica a Amoris Laetitia, que, como falámos aqui, é uma exortação apostólica terrível para a alma. Não aconselho ninguém a ler. Aliás, se quiserem ler, correm o risco de tomar aqueles princípios como verdadeiros, sobre pessoas divorciadas, recasadas, que poderiam aproximar-se dos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Portanto, o que estamos aqui a notar, eu não quero continuar a desenvolver isto, o que estamos aqui a notar é que a Igreja está num estado de tal maneira grave que a Fraternidade de São Pio X continua a utilizar do seu estado de necessidade, porque a primeira lei da Igreja é a salvação das almas. E ainda que, como vimos, a Igreja tenha andado num monólogo sobre o estado da fraternidade nos últimos 40 anos, a verdade é que já não estamos mais numa época de monólogos. Nós percebemos já o que de facto aconteceu. As igrejas estão vazias, o povo está mal formado, a moral... Os seminários estão vazios. Os seminários, isto é incrível, mas em França a tradição, que é meia dúzia de 3 gatos pingados, ou seja, as pessoas que vão à fraternidade, que vão aos outros institutos tradicionais, que seguem a fé católica antes de ser corrompida pelo espírito do adjornamento, já entregam tantas vocações por ano como todos os outros seminários das dioceses. E isto significa que estamos a falar de uma realidade de milhões de pessoas, geram o mesmo número de vocações que milhares. E agora o modernista típico vai dizer assim: mas o que interessa não é a quantidade, certo? Claro, isso é a coisa mais ridícula do mundo. Qualquer pessoa que perceba de números, que perceba de estatística, que perceba da vida, uma pessoa que tenha um talho, sabe perfeitamente que quanto mais clientes entrarem pela porta, mais possibilidade tem ele de vender. Se o cliente vai gastar 5 euros ou se vai gastar 30, isso é outro assunto. E isto fazendo referência à qualidade do sacerdócio. Mas a verdade é que falta de fregueses ninguém quer ter. E aqui os seminários não são um sítio para ter fregueses, mas este foi um exemplo para explicar que a falta de vocações deve-se única e exclusivamente ao facto de a fórmula do ajornamento falhou, a vossa catequese falhou, as igrejas continuam vazias, vocês continuam a fazer todos os esforços para que as pessoas não se aproximem dos sacramentos, nem da igreja. E como vocês estão a ver, vocês não vão ser o futuro da igreja. Há toda uma geração de jovens que está a frequentar os sacramentos na sua fórmula tradicional, a única passível de existir. A única coisa que esperamos agora é um Papa católico que de facto que diga como é que as coisas são. Sim, que declara o cisma, porque há muitos cardeais, muitos bispos que estão em cisma completo e total, mas não me cabe a mim dizê-lo. Isso será uma afirmação. Cabe-me a mim rezar, criar a minha família e não me meter nessas conversas. No entanto, como observação, aquilo que a Fraternidade tem feito e outros institutos é louvável. A Fraternidade, sem dúvida, porque foram os únicos capazes de, na tormenta, enfrentar o touro pelos cornos, e continuam a ser aqueles que mais espécie causam aos bispos aqui, pelo menos em Portugal. E portanto, queríamos acabar este podcast também agradecendo à Fraternidade pela sua presença em Lisboa, Fátima, Madeira, Coimbra, Porto. Sim. E por serem sacerdotes que fazem mais de 30 mil quilómetros por ano num carro a acudir às almas das pessoas que estão sedentas. São dois, cá em Portugal são 2 sacerdotes, apenas. Para estes distritos. Sim. É impressionante. E os outros sacerdotes que eu conheço, mais simples, no sentido de simples porque são modernistas, percebem-se da crise, mas invocam princípios errados para resolver. Depois vivem, queixam-se, não estão confortáveis. Porquê? Porque aos 40 anos, eles agora aos 20, 30 ainda fazem. Aos 40, 50 abandonam o sacerdócio, cá são como uma velhota lá da aldeia. Não digo que sejam todos. Continua a haver sacerdotes muito, muito prestáveis. Mas a verdade é que o sacerdócio, tudo isto está ligado. E também tem havido alguns abandonos no sacerdócio. Alguns. Eu depois faço uma meditação sobre isso. Quando estivemos a falar sobre a barca, o quarto domingo, depois da Epifania, era bom falarmos sobre isso. Porque o quarto domingo depois da Epifania a barca está a abanar em alto mar e Jesus dorme e os apóstolos estão em pânico. É um bocado o que acontece agora. E se nós formos a olhar para a barca hoje, os números são esses. Abandono de vocações, abandono
de prática dos fiéis, abandono dos sacramentos. A Igreja deixou de ser um porta-estandarte da moral no mundo. O Papa fala de ambiente, o Papa não fala mais sobre as questões morais. Salvação das almas. Temos a eutanásia a ser aprovada daqui a 15 dias no Parlamento, a ser aprovada, porque vai ser aprovada. Temos um governo de extrema esquerda completamente marxista. Não vemos um único bispo a falar sobre isso. Aliás, não vimos um bispo do Porto a dizer que quer o referendo. Como assim? Um bispo a dizer que quer o referendo. O bispo tem que dizer que é moralmente errado o aborto, é intrinsecamente mau, é a morte de um ser vivo. Não há referendo. Não se pode referendar sobre a vida. Sim, desculpa, mas é igual. Sim, é igual. Tens razão. É igual, estou cansado, desculpa. Portanto, obrigado por ouvirem este podcast do matrimónio. Queres falar de alguma coisa? Não. Desculpa ter tomado agora tanto tempo. Não, acho que fizeste muito bem, porque nota-se nitidamente que andaste a ler e a estudar muito mais do que eu nestes assuntos. Eu devia ter estudado as questões do direito canónico, porque há aquelas particularidades do batismo, não vi. Confesso que não vi. És teólogo, tenho a certeza que fizeste um excelente trabalho, mesmo sem o direito canónico. Não, eu não sou teólogo. Eu sou vendedor e estudei teologia e uma teologia farrusca. Portanto, não sou a melhor pessoa de todo para falar sobre estes temas com autoridade. Tens algumas bases. Não, o pouco que eu sei foi depois de estudar e porque me interessa e porque vejo as incongruências do que aprendi. Mesmo assim, não vale nada. Temos sempre antes de falar um pouco, por isso é que eu há bocado não quis adiantar sobre aquelas soluções dos casamentos, porque eu não queria estar a induzir em erro, nem a alguém que esteja a ouvir. O melhor é irem ao direito canónico, falar com o sacerdote. Agora, uma coisa vos digo, se estão a ouvir isto... Cuidado é com o sacerdote que vão falar, não é? Sim, o sacerdote, falem com o sacerdote católico. Aquilo que tinha para dizer também é que nós estamos a gostar muito do feedback que nos têm dado em relação ao podcast. Deem-nos feedback negativo também. Às vezes ouvimos um feedback negativo, que é ótimo porque nos ajuda a melhorar. Há pessoas que umas já pediram música, outras pedem uma introdução. Bom, a verdade é que nós com filhos a dormir custa-nos um bocado. Nós estamos a falar baixo, já são 11 e qualquer coisa. E portanto tentamos fazer o melhor para entregar os temas e deixar... Queríamos ter mais pessoas a falar connosco. Qualquer dia pode ser que possamos ter as pessoas, possamos gravar ao vivo e ter as pessoas aqui a intervir em direto. Mas até lá chegarmos, queríamos agradecer-vos. O que importa é que as pessoas consigam aprender alguma coisa sem dúvida. Ou pelo menos ficarem com alguma ideia, uma ideia mais clara sobre os temas que nós abordamos. Sim? Tal e qual. E obrigado. Nós também, acima de tudo, aprendemos muito mais. Sim. Um com o outro. Então pedimos a intercessão dos anjos e santos pelas nossas almas, pelas nossas famílias. Na Fraternidade de São Pio X e os membros da Fraternidade de São Pio X vão oferecer agora uma série de missas por este, como é que eu ia te chamar, holocausto da aprovação da eutanásia. Pedimos a qualquer fiel que tenha essa boa ideia, ofereçam missas, rezem terços, façam mortificação. Vai começar a quaresma dia 26 ou 28. E ofereçam já os sacrifícios que tiverem que oferecer. Fica na vossa consciência. E ainda que seja aprovada, que a eutanásia seja aprovada, eu tenho a certeza absoluta que quem está a ouvir, sendo católico, não votou nem contribuiu para nenhum daqueles partidos que a vão aprovar. E se o contribuiu com o voto, qualquer um dos partidos que está no governo e que se abstém, o dever neste momento é de confissão, porque estão em pecado grave, compartilham da culpa das pessoas que vão autorizar o assassinato daquelas pessoas. Obrigado a todos. Obrigado.